em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada para os íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje é feito especificamente para você que odeia filmes de super-heróis, porque nós reunimos pessoas aqui que também odeiam filmes de super-heróis, como, por exemplo, o professor Danilo Pinhal, que é graduado em Ciências Biológicas, é mestre em Biologia Geral e Aplicada na área de Biologia Estrutural e Funcional e doutor em Genética Animal, tudo pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Além disso, o professor Danilo Pinhal também é um entusiasta dos esportes, ele joga basquete, faz ciclismo e também é pai de gêmeos. Bem-vindo, professor. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Agradeço o convite de estar aqui para conversar com vocês. Não é que eu não gosto de filme de super-heróis. Alguns talvez eu goste mais do que outros. Podemos discutir sobre isso. Justo. Se o professor Danilo não odeia filmes de super-herói, não tem problema, porque o Marcelo odeia. O nosso co-anfitrião do podcast, Marcelo Raffanelli Rosati, que é biomédico e mestre em ciências fisiológicas e que detesta todos os filmes de super-herói. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Gabi. E a anfitriã do podcast, a Gabriela Larissa Lima da Silva, também biomédica formada pela Unesp, tem mestrado em Biologia Geral e Aplicada e atualmente faz doutorado em Cirurgia e Medicina Translacional pela Faculdade de Medicina de Botucatu. E, ao contrário de eu, que odeia filme de super-herói... Ao contrário da minha pessoa, que odeia filmes de super-herói, ela ama. Ela assistiu todos os filmes da MCU nos últimos 42 anos. Mentira, eu não assisti todos, assim como o professor Danilo. Alguns eu gosto mais que outros. Mas eu acho legal, sim, alguns filmes de super-herói. Coincidentemente, um dos filmes de super-herói que eu não gosto, que eu odeio profundamente, que não é tão de super-herói assim, é o Deadpool. Odeio o Deadpool. Olha aí. Pois é. Mas esse específico ou os outros, o 1 e o 2? Nossa, principalmente os outros, eu acho. Eu acho que principalmente os outros. Não gosto do Deadpool. E isso é uma informação muito relevante, porque hoje nós vamos falar do filme Deadpool e Wolverine, cujo recap vai ser feito pelo Vinícius, que tá aqui atrás das câmeras. Brilha. Eu até vim de camiseta pra esse momento, nem sei que já tô uniformizado lá atrás. Bom, então tá. O filme começa da seguinte maneira. Então, nosso amigo Deadpool lá, vivendo a vida dele. Não, mentira. O filme começa com... você deve estar se perguntando como eu parei nessa situação. Começa com o Deadpool lutando com muitas pessoas usando ossos. Por quê? Porque ele está indo atrás do Wolverine. Por quê? Porque o Wolverine morreu. Por quê? Assistam Logan. Isso é uma coisa para outro episódio. O importante é, existe uma figura em todos os universos chamada figura âncora, e o Wolverine era deste universo. E, por conta dele ter morrido, agora a existência do universo dele está correndo perigo. Por conta disso, ele vai atrás do Wolverine e não encontra ele porque o Wolverine realmente está morto. Todas essas questões foram levantadas pela ATV, TVA, AVT. AVT, ótimo. Pela AVT. A AVT que é a polícia das linhas do tempo. Existe um homem que ele quer que essa linha do tempo que está comprometida acabe. E convocou o Deadpool para ajudar ele nessa tarefa. Deadpool se recusa a participar. E aí, ele vai atrás de um Wolverine em outros universos. E essa é a premissa do filme. Eu não vou contar o final, não. Esse filme é muito recente. Beijo. Quer continuar? Não, tudo bem. Informações importantes. O Deadpool e o Wolverine, eles são praticamente imortais. Porque eles conseguem se curar de absolutamente todas as coisas que acontecem com eles. Então, eles levam tiros, eles levam porradas, eles são atropelados, eles são desfeitos, enfim. E eles voltam. Eles se regeneram, eles se recompõem e seguem a vida. O que é uma coisa muito interessante, eu não sei qual é o nível de dor que eles sentem. Isso foi uma coisa que eu parei pra pensar agora. Que eles se regeneram tecidualmente, mas será que não dói não? Que eles estão lutando, apanha pra caramba e continuam lá, né? É incrível. Parece que dói, né? Pelo menos eles fazem barulho como se tivesse doído, mas logo aquilo passa e... Mas parece que é uma dor muito diferente de uma dor de um ser humano normal, né? Wolverine é um mutante, um X-Men, que a gente já conhece bem de outros filmes. E eu gosto muito dos outros filmes do Wolverine, especialmente Logan, né? Quem não assistiu Logan. Logan é um filme fantástico. Aliás, estava lembrando, vindo para cá no carro, que eu cheguei atrasado no cinema. Quase cheguei atrasado aqui também. É uma coisa comum na minha vida, tá? Peço desculpa. E aí eu sentei na primeira fila com a Flávia.
E aí começou o filme, já começou a espirrar sangue. Quase acertou a gente na primeira fila. E nem a quantidade de sangue daquele filme, né? Mas o Wolverine tem todo o seu charme da história, né? Deadpool mais recente não é meio que um anti-herói, né? Não me pegou muito, né, na história. Mas ambos têm essa capacidade notável de regeneração, né? Que chama atenção. Eu concordo. Eu acho a figura do Wolverine é uma figura muito interessante, porque ele ao mesmo tempo tem aquele jeito brutão, assim, meio casca grossa por fora, só que ele tem todo o desenvolvimento dele, né? Ele se leva muito a sério e tudo mais, que o Deadpool é o contrário. Então tudo é piada, as piadas não batem muito com o meu humor, né? Então tem esse problema. Aí eu acho que é um personagem que também não me fisgou, assim, não pegou minha simpatia. E o primeiro filme do Deadpool, eu acho a história dele fraquíssima também. O argumento da história toda é muito fraco. Que ele vai lá e aí ele se torna, né, um cara que tem esse poder de regeneração e tal, vai adquirir esse superpoder. E a preocupação dele é que ele ficou muito feio e a namorada dele não vai gostar mais dele. E a história é nisso que ela se desenrola. Eu achei tão fraco, tão sem graça, as piadinhas tão forçadas. E eu acho que aqui talvez não sejamos o público-alvo do Deadpool. Eu acho que é para uma geração um pouco mais jovem. Pode ser. Com menos de 19 anos. O pessoal tem 15, 16, 19 Isso. aqui já... Eu com 19 já não curti. Não sei se vão falar. A idade, não sei se é uma boa ideia falar disso. Mesmo porque... Ninguém já aqui é passei por algumas matemático, né? Não gerações. vamos ficar ligando com número, todo mundo das biológicas, biomédicas. Matemática é uma coisa complicada, assim. Não vou confessar a minha idade, você falar que eu quase assisti o ET no primeiro lançamento, aí vão descobrir de que ano que eu sou. Mas o De Volta para o Futuro eu assisti logo no início, no cinema. Nossa. Enfim, o filme, ele tem bastante sangue. Pra quem gosta de filmes de super-herói e gosta, né, desses crossovers, de ver os dois personagens reagindo, isso é uma coisa legal, né, ver a interação dos dois no filme. O filme em si não foi, assim, um filme que eu achei tão legal, mas a primeira vez que eu assisti... Deixa eu ver. Não, acho que não tem nenhuma grande consideração, não. Esse filme, ele é um filme muito meta. E pra quem nunca assistiu os filmes da Marvel, sei lá, assisti um ou dois há 15 anos atrás. Não tô sendo hiperbólico, essa não é uma hipérbole. Eu assisti um ou dois há 15 anos atrás. O filme não faz muito sentido, porque esse filme, inclusive quando eles vão começar a lutar o Deadpool e o Wolverine, acho que o Deadpool vira pra câmera e fala, nerdola, prepara que agora vai ter o que vocês sempre quiseram. Então é um filme extremamente meta. Então quem não tem conhecimento desse universo, quem não assiste o filme, quem não assistiu os filmes anteriores, perde muito, porque você não tem o conhecimento para entender essa meta-narrativa e essa meta-comunicação que está acontecendo ali. Então o filme se perde muito. E eu tava assistindo com ele, que assistiu todos. Então ele ficava pausando o filme para explicar, isso é importante por causa disso, isso é uma referência ali, essa pessoa apareceu em tal filme. Então é um filme para quem já é fã do universo, não é um filme que alguém que nunca assistiu pode chegar lá e entender o que tá acontecendo. Não é um filme que você vai se encantar pela Marvel, se você assistir. Sinceramente, assisti, não me encantei realmente. Talvez porque não tenha assistido também os outros filmes, mas do Wolverine eu assisti todos, X-Men, enfim, eu gosto, né? Mas eu achei assim, o Wolverine nessa história podia ser outro personagem, não precisava ser o Wolverine. E eu achei que o Wolverine tem uma história tão legal, e o filme Logan tinha encerrado a trajetória do Wolverine de uma forma tão legal que não precisava pegar o Wolverine e se enterrar para sujar a imagem dele. Eu achei que fez uma bobagem aí. Enfim, se eu tivesse esse poder, falar, não, deixa como tá bom, pegue outro personagem aí para quem sabe fazer esse papel. Mas a questão, eu não sei se a ideia é, né, talvez por eles terem apanhado tanto, eu posso falar isso, né, que apanhou tanto no filme, teve tantas cenas onde eles são alvejados, que só realmente dois mestres da regeneração seriam capazes de se manter vivos, né? Ou teriam outros super-heróis que usariam outros poderes e outras formas de enfim, se defender, né, mas... E uma das coisas importantes é justamente a regeneração. Porque eles são fortes, eles têm lá os poderes e tudo mais, mas o lance é eles não morrerem. Principalmente, eu acho que é isso que consegue tornar eles heróis, né? Eles não morrerem mais do que as outras coisas. E aí, uma das questões, professor, pra gente entender é o que é a regeneração? Bom, a regeneração é um processo, uma capacidade, né, que vários organismos detêm. Ela data de milhões de anos, a gente pega quase por volta de um bilhão de anos, né? Os primeiros metazoários já tinham alguma capacidade de regeneração, mas assim,
ela varia grandemente no reino, né, no grupo de organismos metazoários, alguns com maior, outros com menor capacidade. Nós mesmos, né, não temos uma capacidade de regeneração limitada, diferentemente de uma salamandra, uma salamandrinha, né? Se você for lá um lagarto, né, e ele perder parte da perna, da patinha, ele é capaz de construir aquela patinha novamente, né? E outros animais têm uma capacidade notável, né? Como, por exemplo, hidras, que praticamente são imortais, né? Planárias, enfim, todos eles têm uma capacidade absurda, né, de regeneração. Mas são processos diferentes. Nós temos, entrando algo um pouco mais técnico, né? A gente tem regeneração de tecidos e células, que é um padrão que é praticamente comum aos organismos de forma geral. Temos uma regeneração que é chamada de morfalática, né? Que é essa que a estrela do mar, se tiver um braço só e um pedacinho do centro dela, regenera inteira, a hidra, né? E até mesmo a planária. E temos a regeneração epimórfica, que é essa que é mais comum em peixes, em répteis até certo nível, anfíbios, né? Em mamíferos extremamente limitada, né? Alguns poucos organismos têm essa habilidade. Por exemplo, ratos têm a capacidade de regenerar a ponta dos dedos, né? E até mesmo crianças muito pequenas teriam essa habilidade de regenerar essa ponta dos dedos, né, caso houvesse uma lesão, ossos, pele, tecido de forma geral ali, ele é capaz de se regenerar. Mas por que isso difere tanto? Por conta da questão da forma como as células trabalham, né, ou da forma como estamos organizados. Eu sempre brinco, antes as células viviam sozinhas, né? Elas eram seres unicelulares. A partir do momento que as células resolveram viver juntas numa república, não é uma bagunça uma república, de forma geral, pessoal da república. Porém, várias repúblicas. A nossa é super organizada. Mas é uma bagunça organizada, não é? Chega num ponto que ela se ajusta, e isso é como se eu faço uma analogia com tecidos. São várias células que se organizam em tecidos, né? Agora pensa, em alguns organismos, do ponto de vista morfológico, anatômico, estruturalmente dizendo, são mais complexos. Não estou dizendo que existe uma linha do tempo e que humanos são mais complexos do que outros. Não, em termos estruturais. Realmente, você tem mais órgãos, mais sistemas, envolve a comunicação desses sistemas, certo? E isso é um ponto chave no processo. E aí, esses organismos acabaram caminhando para um outro modelo de regeneração, né? Então, ao invés de ter uma regeneração da estrutura, como nós, por exemplo, se tivermos amputação de um dedo, de um braço, a gente não vai ter um braço recomposto, como o Wolverine teve, como o Deadpool tem, né? Que um pedacinho pequenininho ele recompõe o organismo completo. Não, a gente não tem essa habilidade por conta do nosso processo evolutivo e de algumas outras características. Em termos moleculares, vias que são ativadas, desativadas, né? Tem vários processos. E pelo que eu entendo desse universo, no caso do Deadpool e do Wolverine, eles tentam dar uma fundamentação biológica, né? Não é mágica, né? Que nem os outros lá. Acho que o Thor, que é um deus. Porque se você tava falando dos deuses lá, sei lá, dos Thor, do Superman, é mágica, você não precisa explicar. Mas se eu não me engano, eles tentam dar uma explicação biológica, né? Porque o Wolverine é um mutante, aí tem mutação genética, aí que o Deadpool também, que é um negócio, não sei de onde veio o poder do Deadpool. Alguém sabe? Falei, eu não sou no grande para Deadpool. Mas eu sei, se aproxima mais da morfalática, que é essa de qualquer estrutura mínima poder dar origem ao organismo como um todo, né? Eu sei que tem a ver com o câncer dele, né? E o Antipastor Social, ele participou do projeto Arma X junto com o Wolverine. O Wolverine já tinha poderes antes, e por isso que ele entrou no programa Arma X, mas eu acredito que o Deadpool não. Inclusive, parte do processo dele foi tentar transformar ele um pouco mais parecido com o Wolverine. E daí que veio o fator de cura dele. Então, o Wade Wilson era uma pessoa normal, um pouquinho maluca e com câncer terminal. Ele ia morrer se isso não acontecesse. Inclusive, é o fator de cura dele que mantém ele vivo. Porque se ele parasse de ter isso, o câncer dele ia matar ele. Interessante. Tá, beleza. E aí, eles tentam dar essa fundamentação biológica aí, superficial, né? Porque é só um quadrinho ali, só super-herói, então eles não podem falar que é mágica. Só que aí, tentando dar essa fundamentação biológica, eu fico olhando e começa a surgir alguns buracos, que é interessante olhar. Porque, beleza, o primeiro, regeneração. Você tem que criar mais células. Você tem que aumentar a massa do seu corpo. Do jeito que eles se regeneram ali, eles precisariam estar almoçando de 5 em 5 minutos. Cadê as calorias pra gerar e tudo isso aí? Cadê as proteínas? Só tem uma cena no filme que eles estão comendo um potinho de spam, que é tipo uma mortadela meio líquida.
Não, cara, se você não come proteína e não tem caloria, você não vai regenerar. Faz sentido? Como é que você vai produzir novas É. células do nada? Sintetizar novas proteínas, Processo tão sintetizar rápido. tecidos. Não, realmente é um fator de Ganho cura, manteiga, né? colocou acelerado. É um fator de cura acelerado que é algo praticamente impossível no que nós conhecemos hoje do ponto de vista biológico, porque são órgãos, estruturas complexas que são danificadas, né? Você recompor uma estrutura de uma mão, você tem vasos sanguíneos, você tem nervos, você tem tecido, né, sanguíneo, vasos ali, pele, tudo isso. Isso não é simples de recompor, são muitas camadas, né? Então, o que caminhamos, na verdade, se nós seres normais, para um caminho muito mais de uma resposta inflamatória, de um sistema imune mais eficiente, e aí nós temos a cicatrização. Fecha a ferida, salva ali, protege o que tem, né? Forma uma cicatriz, em geral, né? Que é diferente desses caras. Não, eles mantêm aquela habilidade, praticamente uma regeneração epimórfica mesmo, porque eles conseguem regenerar esses tecidos de forma rápida e eficiente, gerando um tecido idêntico. Enquanto isso, não entra em falência, né? O cara tá lá com uma garra enfiada aqui no pescoço, ele tá respirando normalmente e tudo tá acontecendo e ele tá produzindo novas células, né? E, enfim, é um processo incrível, né? Considerando o que a gente sabe dos processos atuais, né? É bem fantasioso, mas tem essa busca pela base biológica, como o Vinícius colocou, realmente tem o fator de cura. O Wolverine já tinha essa habilidade, a gente vê no filme, né, quando eles injetam o adamante para tornar realmente indestrutível, né? Isso muda a história do Wolverine, mas a habilidade estava ali já em alguma mutação, né? Mas a gente sabe que não é tão simples, né? Mesmo que fosse uma mutação, não pode ser uma mutação, sabemos que devem ser muitas mutações. É o que a gente não tem noção, né? Sim. Então, depois de toda a luta, nesses filmes, eles deveriam comer 18 quilos de carne. Pra aquilo ser possível. Uma coisa importante, né, sobre a questão da gente ter o processo de cicatrização, é que a cicatrização e a regeneração, elas são diferentes, porque a regeneração, ela vai repor aquele tecido que foi perdido. E a cicatrização tem a substituição por um outro tecido, que é um tecido conjuntivo, que é um tecido de reparo. Então, aquilo ali acaba perdendo a função, né, e vai ficar daquela forma, para justamente preservar o restante. E essa regeneração, em alguns níveis pequenos, a gente conserva. Então, a pele, a gente consegue regenerar. Isso. Às vezes não consegue, pois fica uma cicatriz. Mas, às vezes, dependendo da profundidade que a gente sofreu algum corte, a gente consegue ter ali uma multiplicação celular para conseguir regenerar aquilo, né? Verdade. E a gente não consegue fazer isso com todos os órgãos, porque cada tipo de célula, ela vai ter o seu potencial ali de multiplicação, né? Células cardíacas, por exemplo, elas não têm potencial. Elas não se multiplicam nunca mais na vida. Então, a cada vez que você tem alguma ocorrência cardíaca, né? Você tem um infarto, algo desse tipo, vai ser substituído aquelas células mortas por um tecido cicatricial e aquele coração não vai recuperar a função totalmente. Perde elasticidade, né? Perde a plasticidade, né? Ele perde esse potencial. E aí a gente tem isso, né, em alguns níveis pequenos. Isso em humanos, né? Isso em humanos. Agora pega o zebrafish, que é um organismo que a gente trabalha no laboratório, que é um peixinho, mas ele tem 70% de homologia com o genoma humano. Então é muita similaridade, os genes muito parecidos. E a sequência dos genes, né, de funcionalidade. Então, as bias são muito conservadas. 82% de homologia funcional, de forma geral, principalmente sistema nervoso. Então, você tem 82% do seu cérebro é parecido com um peixinho de alguns centímetros, né? Então, isso é incrível. E se a gente pegar um zebrafish, abrir o coraçãozinho, abrir ali, né? E pegar um nitrogênio líquido e fizer uma lesão no coração, inicialmente ele pode até ter uma resposta inicial de cicatrização, que vai fechar ali para evitar o vazamento do sangue, né, para proteger aquele tecido, tem uma leve epitelização, depois ele tem todo um processo de, não só de diferenciação de célula, como também de desdiferenciação. Não tem células que já estão diferenciadas, elas se desdiferenciam para depois se diferenciar, e tem também, o zebrafish tem transdiferenciação, que é uma célula que sai de um estado para outro diretamente, então sai de um tipo celular diretamente para outro, que é nós praticamente... Não vemos esse processo. Alguns organismos mamíferos têm essa habilidade, né? Mas... Isso é uma coisa muito legal. A questão da diferenciação, só para quem está ouvindo pela primeira vez o termo, a diferenciação celular é quando uma célula, ela é uma célula daquele determinado órgão, ela é aquele tipo de célula. E quando a célula não é diferenciada, ela é uma célula meio genérica, que pode se tornar algum outro tecido. Isso acontece nos humanos nas fases embrionárias, principalmente, que a gente tem células, né? Vai ser uma única célula começando, que vai poder se tornar tudo. Ela vai se multiplicando
e vai amadurecendo e se tornando os órgãos. E aí, então, esse peixe, ele tem uma célula já diferenciada, ele retrocede esse processo? Tem células que não só retrocedem, desdiferenciam, como tem também transdiferenciação, que passa de um tipo celular para outro, além da diferenciação tradicional. E aí ele forma um coração completo em poucas semanas, né? A gente tem feito muito experimento com nadadeiras, né? Nadadeira caudal é um modelo fantástico, muito bem estudado. E agora com nadadeiras pares, porque nadadeiras pares realmente têm essas estruturas, principalmente a parte mais do endoesqueleto do zebrafish, ele é homólogo ao nosso braço. Então, esqueleto de dentro. Exatamente, o esqueleto de dentro, né, que está ali, forma na base. Então, na base da nadadeira, os ossinhos que tem ali do zebrafish são os mesmos ossos que formam o nosso braço. Então, isso é incrível. Então, se a gente entender a resposta biológica que ali acontece, talvez possamos, no futuro, né, quem sabe daqui a alguns anos, não sei quantos, né, com a tecnologia, IA e tudo que a gente tem vivenciado hoje, quem sabe a gente possa estudar mais a regeneração. Outro exemplo fantástico do zebrafish, ele regenera a retina. Nós não temos essa habilidade, né? Leva a cegueira, né? Danos na retina. Se você pega o zebrafish, expõe ele com uma luz forte, causa danos, né, a essa retina, depois de 1 semana, 2 semanas, as células ali estão novamente se formando, então são células nervosas, e ele reconstitui a retina e volta a ter o orelha perfeito. Que legal. Então, dá para dizer que nós somos o topo da evolução? Nesse ponto é difícil, né? Só para colocar um contraponto nisso, né? Dá para dizer que somos suficientemente adaptados. Exatamente. Né? E é isso que dá adaptados pra dizer. às nossas condições, né? Eu ia falar, o que tem nessas células do zebrafish que ele consegue fazer essa regeneração que a gente não tem? Esse é o prêmio Nobel que está aí para ser descoberto. Então a gente ainda não sabe com essa Nia. Nós sabemos que tem vários processos que desencadeiam isso, né? Que tem um gatilho molecular ali. São vários genes, várias vias conhecidas, tem nomes engraçados até, não sei se vocês já discutiram isso, mas Sonic Hedgehog é o nome de uma via, então o sujeito descobre um gene e põe um nome bonitinho. Então você coloca o nome às vezes da avó, né, quando está descrevendo espécie de peixe, o pessoal gosta de colocar nome até de super-herói, né, personagem em quadrinhos nas vias moleculares. Mas essencialmente são algumas vias e tem muitos mecanismos epigenéticos, que isso é o que a gente tem trabalhado no laboratório, né, os RNAs não codificantes, que desde os anos 2000 entraram aí, né, nessa onda, e a partir de 2010 teve um boom de trabalhos com sequenciamento de alta escala, larga escala, enfim, várias possibilidades de estudar os não codificadores. Então é uma outra classe de reguladores, é um controle epigenético, ou mesmo um outro controle molecular, novas camadas de regulação que a gente está descobrindo agora. Alguns processos são um pouco melhor conhecidos, outros nem tanto, mas entender como uma célula pode se diferenciar em qualquer tipo de celular é um caminho que está aí avançando bem rápido, né? Acho que a gente vai ter um cenário muito completo nos próximos anos. Né? Isso é muito legal, e esse é um nível de conhecimento que é bastante complexo, né? Então, para quem está acompanhando a gente, a epigenética é quando a gente está estudando os efeitos do ambiente nos nossos genes, né? Então, são as modificações que vêm de fora e provocam mudanças dentro. Não são mudanças nas letrinhas do DNA, são mudanças... O DNA é o mesmo. Especificamente, exato. São essas. Então, muda a quantidade, o tempo, né, o local em que aquilo é expresso. Isso muda bastante. O DNA é o mesmo, só muda como o livro será lido. Muito bem. Exatamente. Não fui eu que fiz essa frase. Às vezes essa é a frase de uma peça que a gente tem, que a gente explica o conceito de epigenética. Então, são essas modificações, né, que vão acontecer de fora para dentro. E um ponto importante, né? Um RNA não codificante. Então, vamos explicar para o pessoal o que é isso. Não codificante. Bom, teve um sujeito que, John Matic, que eu encontrei com ele, inclusive, num congresso na Alemanha, e a gente falou, John, você é o cara, né? E ele falou assim, grava isso, manda para mim, que a minha mulher acha que eu não faço nada. Não. E é que simplesmente foi o cara que descobriu o papel dos RNAs não codificantes, né? É aquele o clássico caso de você fazer doutorado de seus pais. Você não faz nada, você só estuda. Mais ou menos por aí, né? Ela sabia que ele estava trabalhando, ela falou, não, esse rapaz acho que não está... Né? Na verdade, ele descobriu os mecanismos, né, de funcionamento e a importância da explosão do número dos RNAs não codificantes. O que é? O DNA, ele codifica uma série de moléculas, né, RNAs, que vão trabalhar e vão ajudar a produzir as proteínas. Mas existem uma série de RNAs que eles são transcritos, ou seja, produz uma molécula funcional, mas que não vai virar uma proteína. E justamente essas moléculas, que são muitas classes de RNAs, né? Quando a gente estuda, né, a gente aprende RNA transportador, mensageiro, ribossômico, né? Aí eu chego na aula e falo, hoje a gente vai ver os 150 tipos de RNAs, o pessoal quase cai de costas.
Então são muitos tipos diferentes de RNAs que a gente vem descobrindo e entendendo o papel deles no ajuste fino da regulação das vias, né? Desde da formação do dedão do pé até um olho, até né, uma célula cardíaca, enfim, tudo isso tem algum tipo de controle por esses RNAs que não viram proteínas, mas ficam ali e ajudam a regular o corpo, né? Tem RNAs até no ar, gente. Tem áreas de pesquisa agora, a gente tem trabalhado com RNA ambiental. Se você for lá na água do oceano e coletar, vai ter RNA que os peixes liberam, que as esponjas do mar liberam. Então você consegue estudar os RNAs, né? É uma molécula efêmera, porque falar, o RNA é fita simples, ela se degrada, mas a gente tem visto que o RNA pode estar aí de alguma forma preservado no ambiente, no ar, né? Enfim. É engraçado falar que tem RNA no ar, tem na água, aí você tenta coletar para fazer PCR e não tem nada, sumiu lá. Exatamente. Quando você precisa do RNA, você toma cuidado, autoclava tudo, limpa tudo com acetona, você vai lá, não tem RNA. O RNA sempre tá lá, exceto quando você precisa. Aí não tem. Vou ter que concordar com você. Isso é uma questão, né? Você está contaminante, né? Mas não o RNA que você precisa, né? Exatamente, é isso aí que vai acontecer. Eu ia falar uma coisa sobre o RNA, até perdi aqui, que eu fiquei pensando, tô fazendo exatamente isso, tô extraindo RNA, não tá tendo suficiente desse RNA. Ah, lembrei. Os RNAs, eles realmente estão, né, em todo lugar, e eu assisti recentemente uma palestra, que foi uma palestra, assim, que foi muito chocante pra mim. Era uma palestra do workshop de genética, que foi aquela da transfusão sanguínea, dos RNAs estarem presentes no sangue que é transfundido. E isso causar alterações epigenéticas na pessoa que recebe a transfusão e diminuir as chances dela de sobrevivência. Então, duas pessoas do mesmo quadro, e uma receba uma transfusão de sangue de outra pessoa, ela tem menos chance de sobreviver do que aquela que não recebeu. E aí, é um pouco chocante, né? Mas a questão não é acabar com a doação de sangue, então é importante deixar isso claro. A questão que foi levantada lá é que somente 14% das doações que são feitas no hospital deveriam realmente ser feitas nesse momento. Então, existem outros protocolos, outras formas de tratar os pacientes, sem ser pela transfusão de sangue, justamente porque essas transfusões carregam muitos RNAs. Então, mais do que os anticorpos somente que estão ali presentes, né, nas hemácias, existe essa questão também, que está trazendo essas modificações. E foi chocante, assim, foi uma palestra que todo mundo ficou, nossa. Vou fazer minha defesa aqui, eu não estava, e agora sou coordenador do programa da genética. Eu organizei por muitos anos o workshop, dessa vez eu estava com influenza A, lá sofrendo em casa, por isso que eu não participei, infelizmente esse ano não pude acompanhar, mas de fato o RNAs tem esse papel multifacetário, eles estão em vias nas mais diversas, são carregados pelo corpo, estão no ar, estão presentes em microvesículas transportadas, né, RNAs circulantes, né? A gente trabalha com RNAs presentes no muco, eles estão presentes, então, né, no muco de um peixe, eles estão presentes, enfim, no corpo como um todo e são carreados praticamente como hormônios, né, muitas vezes, e isso realmente pode ter um impacto grande devido ao controle epigenético. Tem algumas pesquisas que mostram até pessoas comiam arroz e o microRNA do arroz, da planta, era capaz de ser metabolizado e influenciar o funcionamento das células do fígado humano. Então, olha aí, né, mostrando você o que você come, né, entrando no outro universo, mas moléculas que a gente absorve, geralmente a gente cliva tudo aquilo, mas elas são moléculas tão pequenas que elas podem escapar desse processo e inclusive entrar nas células, serem captadas e até, de alguma forma, influenciar na regulação. É praticamente o que tem se tentado buscar hoje, com algumas terapias, até mesmo terapias para a regeneração, né? Tem alguns microRNAs que estão sendo estudados, microRNAs músculo específicos, alguns outros que estão até em fase pré-clínica, né? Que talvez tenham um potencial, né? Os microRNAs são RNAs pequenos, né? Acabei não falando, mas é uma classe desses RNAs que não viram proteínas que regulam. E eles têm essa capacidade de entrar nas células e modificar a forma como os genes são lidos, né? É um controle fantástico que abre novas portas aí para estudos na área de regeneração ou outras áreas, né? Eu conhecia o processo de desdiferenciação celular in vitro. Isso já foi ganhou prêmio Nobel isso aí. A descobrir esse processo foi... E agora você está falando que existe em vivo no peixe. É parecido o processo que nós fazemos in vitro? É parecido com o processo que o peixe naturalmente faz? Não sei qual é o caminho da descoberta. As pessoas descobriram que no peixe faz, falaram, vamos tentar fazer in vitro o que o peixe faz no coração. E aí descobriram
Desdiferenciação in vitro? Então, existem, não é só peixe, mas vários modelos animais que são usados há tempos para estudos, né? A gente não vai estudar coisas em humano, né? A gente estuda com os modelos animais que têm essa homologia funcional, né? E justamente essas descobertas é que pavimentaram o caminho para os estudos in vitro, né? Então, hoje em dia, a gente consegue fazer mini-órgãos, né? Você dá um sinal para algumas células se diferenciarem em um determinado tecido. Então, essa parte de desenvolvimento de cultura celular, cultura 3D, enfim, mini-órgãos, né? É um caminho, é um outro universo que se abre que é fantástico. Então, a partir do conhecimento dos genomas, a gente fez, o sequenciamento do genoma humano, né? Lá atrás, resolvemos tudo, não resolvemos nada, mas a partir daí, a gente veio numa escalada de conhecimento sobre os genomas, depois epigenomas, hoje todas as ômicas, né, de forma geral, ciências ômicas, isso tem tudo contribuído para o entendimento de processos como a própria desdiferenciação, né, diferenciação, transdiferenciação. Então, salamandras são outros organismos, o xenopus, que é um outro anfíbio também bastante usado. Então, esses modelos acabaram trazendo informações sobre as vias moleculares que estão ativadas, desativadas, mesmo porque você tem mutantes, ou você vai lá e nocauteia um organismo, né. Dos últimos anos, nós temos uma ferramenta fantástica para nocautear, que é a CRISPR, que é mais específica do que as ferramentas mais antigas, né, como dedos de zinco, talens, outras tecnologias. Essas mais recentes são eficientes e são permanentes, né? Você pode fazer tanto nocaute como knock-in, ligar ou desligar genes de uma forma sem precedentes. E isso nos faz capazes de entender, modular essas vias para entender a plasticidade fenotípica, né? Então são muitas vias, né? Por incrível que pareça, nocautear não significa bater no organismo. Não é assim que Não vamos bater nocauteia. no peixe e nocautear o gene, né? É uma tesoura molecular, né? Sim. Você consegue, Fazer de alguma sentido. forma, usar um mecanismo que existe em bactérias, e a gente usa essas mesmas proteínas, elas são capazes de se ligar lá no DNA, cortar o DNA, inserir pedacinhos, tirar pedacinhos e fazer com que o DNA seja lido diferente. É como se você usasse um editor de texto, vai lá, apaga aquela frase, troca aquela frase, né? Você muda a receita do bolo, né? Você acrescenta ou tira ingredientes e faz uma coisa completamente nova. Sim. E pro pessoal de casa, o CRISPR, ele veio meio que como se fosse o sistema imune da bactéria. Pegaram o sistema imune da bactéria e adaptaram como uma ferramenta de edição genética. Só pra... Isso, é um mecanismo de defesa, né? Tem um sistema ainda rudimentar, né? Mas que já é eficiente junto com... Ela tem, na verdade, a habilidade de guardar as informações de tudo que ela já enfrentou, né? Praticamente por isso que é um sistema imune, né? Nesse CRISPR, e aí a resposta é muito eficiente para enfrentar... No caso, bactérias são parasitadas por vírus, né? Nesse caso, enfim, tem uma série de outros mecanismos. Nós não temos exatamente esse mesmo mecanismo, nós temos um outro sistema, nosso sistema imune é diferente, né? A resposta imune. Mas nós temos, e até a resposta imune inflamatória é um caminho que nos fez mais eficientes, né? Do ponto de vista de combater os desafios, né? Nós seres humanos, né? Enquanto outros organismos, o caminho é regenerar um órgão, é formar uma estrutura nova. O nosso não, o nosso foi uma resposta inflamatória que acaba sendo um ambiente não adequado para, por exemplo, para ter um crescimento de células, formar um blastema, né? Que é essa massa de células que vai fazer a regeneração epimórfica, que é construir um órgão novo. Então, o nosso ambiente celular ali não é favorável por conta dessa resposta, o que não é ruim. Ainda bem, nós temos genes do sistema imune que tem uma taxa evolutiva altíssima, super rápido. E isso faz com que estejamos aqui hoje conversando. Sobrevivemos ao Covid graças à velocidade de evolução do nosso sistema imune, né? Ao invés da nossa resposta regenerativa de formar um tecido ali, né? Então são caminhos diferentes que a evolução, né, nos leva, vamos dizer. A habilidade regenerativa, ela surgiu, mas ela foi perdida em alguns grupos, ela foi mantida em outros, né? Então isso varia grandemente em anfíbios, répteis, aves, mamíferos. É isso que é a grande graça da biologia também. Sim, a gente tem um limite, né? O quanto a gente consegue regenerar as nossas células ao longo da vida. Inclusive, é daí que vem o envelhecimento, né? Porque que uma hora a gente acaba, que é justamente porque as nossas células não conseguem ter esse potencial de multiplicação infinito, né? E por que isso acontece? Por que acontece falta que nós temos? células? Bom, nós temos o que acontece no envelhecimento, é um processo também multifatorial, né? Mas em termos genéticos, moleculares, a gente sabe que o DNA vai, a cada ciclo de duplicação e formação de novas células, ele vai perdendo as pontinhas dos cromossomos. Que é a informação, o DNA está organizado na forma de cromossomos, né, nas nossas células. Nós temos 23 pares de cromossomos. E esses cromossomos, essas pontinhas, elas vão sendo perdidas a cada ciclo de replicação.
Até que chega um momento em que a gente vai tendo a eliminação de informações importantes. É como se eu arrancasse uma página do livro a cada ciclo de replicação, né? Num livro de receitas. De repente, faltou uma receita ali. Essa célula pode entrar num processo de morte celular, que é a apoptose, que é um processo importante, inclusive na própria regeneração, né? É uma informação interessante, por exemplo, se a gente pegar os genes de ribossomais. Ribossomal é importante, é RNA que vai formar ribossomo. Ribossomo é a estrutura que faz proteína nas células. Salamandras, xenopos, né, anfíbios, né, ou alguns répteis também têm uma quantidade absurda de cópias desses genes dentro do seu DNA. E aí descobriu-se que, por exemplo, se você inativar esses genes, não tem a metamorfose completa de um anfíbio. Ele não vai perder a cauda, né, para depois formar a estrutura de um animal que já é aquático terrestre, essa transição que ele faz, né? Então, é justamente essa quantidade de RNAs que é responsável por processar, fazer uma série de ribossomos que vão processar e vão gerar toda a morte celular ali, que é importante, né? Então, morte celular, veja, ela é importante para a redução da cauda, é um mecanismo de plasticidade e de metamorfose do organismo. Então, nem toda morte celular vai ser ruim, muito pelo contrário. Quando a gente não tem morte celular, em vários casos, e a célula tem danos no DNA, a gente tem o quê? Câncer. Então, é um processo inclusive, você falou do câncer e nós falamos do sistema imune e tal. Existe uma contradição muito grande no personagem, uma contradição biológica muito grande no personagem de Deadpool, que, como o Vinícius falou, ele tem um câncer terminal e ele só está vivo por causa da regeneração. O que não faz sentido nenhum. É completamente o oposto. Porque regeneração é meio como se fosse o oposto do sistema imune. Quando você tem um sistema imune muito forte, muito poderoso, isso impede a regeneração. Porque o sistema imune muito forte, muito poderoso, ele tem um processo inflamatório muito mais forte, muito mais eficiente, e esse processo inflamatório leva à cicatrização e não à regeneração. E não é através... as terapias oncológicas hoje em dia, elas estão focando em imunoterapia. Não é através da regeneração que você combate o câncer, é através do sistema imune. Então não faz sentido nenhum, porque para você ter uma super regeneração, como o Deadpool, você tem que abalar o sistema imune. Só que é com o sistema imune abalado que vem o câncer. Então não tem nada a ver ele ter super regeneração com câncer. Ele deveria ter super sistema imune para combater o câncer e isso reduziria a inflamação. É exatamente o contrário. Sim, porque as células do câncer deviam entrar em apoptose, né? Que seria feito pelo sistema imune. Se você está fomentando a regeneração, você está fomentando a proliferação celular, que é justamente o que forma um tumor, uma proliferação celular desordenada. Né? Então, enfim, é contraditório, realmente. Você não pode ter regeneração com o sistema imune funcional, você tem que abaixar o sistema imune para regenerar. Mas às vezes o fator de cura dele atuou deixando as células do câncer funcionais, né? Ele tem uma célula que não tá mais funcional, não sei. Ele tem até aí a gente entra num outro, que é um nível de sistema de reparo de DNA dele, que pode ser mais eficiente, então... Não, o Vinícius falou que se ele perder os poderes, ele morre, então quer dizer que não foi consertado o problema do câncer. Tá. Não, mas é consertado enquanto tá ali, ó, acontecendo alguma coisa, tá, sei lá, tá circulando alguma outra coisa. Não sei. Tem essa contradição biológica. Temos essa contradição, vamos escrever para Marvel. Mas tem vários super-heróis que são assim, né? Vários deles são, tipo, eles têm, tipo, super câncer, porque eles regeneram muito. Mas uma coisa que é legal do Deadpool, que eu observei no primeiro filme, acho que foi a única risada que eu dei no primeiro filme, é quando ele perde o braço, que ele vai regenerar, que começa a crescer uma mãozinha pequena de neném. E aí vai continuando, ele leva alguns dias pra conseguir regenerar. Isso é uma coisa que eu achei muito atípica, porque geralmente regeneração é instantânea, né? Sai um braço, volta um braço do mesmo tamanho, igualzinho. E o dele não, vai crescendo como se fosse realmente o processo ali para criar um braço novo, né? Isso foi uma das poucas cenas que eu achei engraçada. E eu achei diferente essa perspectiva de colocar como um processo que leva um pouquinho mais de tempo. Embora isso seja meio volúvel, né? Volátil. Às vezes é assim, às vezes não é. Depende do que ele leva uma... colabora pro plot. Ele leva uma facada no coração, 2 segundos já... O cara já tá correndo como se fosse um maratonista, mas o braço demora 6 meses pra voltar. O cardiomiócito é instantâneo. É o contrário. Demora mesmo, é o resto. Para outras estruturas demorou, né? Sim. Pode acontecer, né? De variar, mas nesse ponto é bem extremo, né? Acho que o que eles colocaram eles... O exagero é a graça do filme. Pra ter aí o lúdico na história, né? Isso é uma loucura. E uma coisa interessante, muita gente não sabe, mas que no cérebro a gente tem um pequeno nível de regeneração também, né? A gente produz células novas, neurônios novos, em algumas regiões do encéfalo, como por exemplo o hipocampo.
Só que é uma taxa muito pequena, não é uma taxa que vai conseguir suprir algum dano, mas é um dos processos que estão intimamente associados com o aprendizado. Então, a gente consegue formar novas células que são incorporadas nesse circuito e fazem parte daquilo ali. Inclusive, uma das formas da gente medir processo de aprendizagem morfologicamente é ver qual é a taxa de nascimento dessas novas células. E, claro, quanto mais jovem o organismo, mais ele tem neurogênese, mais ele tem essa formação de novos neurônios. E aí existem coisas que a gente faz na nossa vida que faz com que diminua essa taxa. Não só a taxa de gerar novas células, mas de mantê-las, porque às vezes elas não são incorporadas, elas nascem e entram em apoptose também. E isso é uma informação que por muito tempo a gente não sabia, era um dos dogmas da biologia, né, que os neurônios não são repostos, mas na verdade existe essa pequena taxa acontecendo ali, e a gente consegue estudar isso, consegue quantificar isso em algumas sedes. E aí a gente entra naquele grande problema do navio de Teseu, né? A gente perde muitas células ao longo da vida e repõe muitas células. Então, ao longo de um espaço de tempo, você não é mais metade daquilo que você era antes. São outras células vivendo naquele outro ambiente, né? Se reconstrói, né? Você se reconstrói. Se refaz, né? Isso E aí o que o pessoal tem que saber é que, tipo, não, você é o seu cérebro. Aí você refaz seu intestino. O intestino tem uma taxa muito grande de trocas celulares, né? Então, acho que cerca de uma semana você repõe todo o seu epitélio intestinal, porque ele tem muito muco, porque é uma área que passa muita coisa. E aí o pessoal falava, não, você troca células, mas o seu cérebro continua o mesmo. Mas nem sempre também. E aí a gente entra naquela coisa, né? O que a gente é, no final das contas? O quanto que a gente conserva desses processos? O quanto essas pequenas mudanças representam ao longo do tempo, né? Isso é uma coisa meio... Interessante, né? Você falou do intestino. O intestino cada vez mais reconhecido como uma área nervosa. Exatamente. É o segundo cérebro. O sistema nervoso entérico, já considero que tem 3 partes do autônomo: simpático, parasimpático e entérico. Sim, porque ele vai mandar também as suas informações para o sistema nervoso interpretar aquilo e reagir, né? E aí, se a gente entrar no ponto de vista evolutivo, tem até uma área de pesquisa interessante que chama hologenômica, que diz que a unidade de seleção, a seleção, né, a seleção natural, não é simplesmente em cima dos seus genes, porque nós vivemos nessa simbiose com uma série de bactérias, micro-organismos, que vivem, muitos deles vivem onde? No intestino. E tem um aspecto desse intestino controlar também as nossas funções nervosas. E esse desbalanço, com um desbalanço ali, você tem perda de bactérias, seja por uma diarreia ou qualquer tipo de evento, né, uma infecção, você modifica ali essa sua composição. E isso influencia diretamente nos seus genes. Então, a hologenômica diz que a unidade de seleção não é mais os seus genes, é os seus genes junto com os genes das bactérias, porque todo aquele genoma, né, toda aquela quantidade de informações que as bactérias processam são parte do que somos. Elas fazem parte do que nós somos. E hoje em dia já fica difícil de você desvincular o funcionamento do próprio organismo, do ser humano, que você não faça algum tipo de... que não esteja atrelado, né, aos processos que as bactérias controlam também. Então essa é uma outra visão, né? Ainda é uma área assim um pouco... Não é uma pseudociência, é uma área interessante que está em crescimento, né? Mas ainda que encontra muitas críticas, né? Tudo que é novo, né? Alguém chega com uma ideia nova, vai ter críticas, e isso é bom. É assim que cresce e que a área cresce. Então, a hologenômica, né? Isso é uma loucura, porque como você falou, né? Quando teve o projeto de genoma humano, a gente pensou, vai resolver tudo. Vai saber o genoma humano, a gente vai saber tudo. E, nossa, vai ser ótimo. E aí, o que foi engraçado foi que dentro, né, da área da genética, da área molecular, quanto mais a gente descobre, mais a gente descobre que a gente não sabe. Né? Então a gente fica todo Sócrates, né? Só sei que nada sei. E cada nova descoberta você vê que você sabia menos ainda. Talvez a área da genética, sem puxar sardinha, já puxando, é a área em que o livro fica desatualizado mais rápido. É difícil você usar um livro, porque de uma semana para outra, né, você tem novidades e coisas incríveis, né, que acontecem em todas as áreas da genética, relacionadas à genética e evolução, né, muita coisa nova acontecendo. Sim. Então ele tem que ser atualizado quase que semanalmente. E a genética é uma área que tem uma complexidade de estudos muito grande, porque ela é muito dependente das ferramentas, né? Então, não são coisas que a gente consegue observar. Então, depende muito da gente ter uma bagagem grande para saber como analisar, como quantificar, como encontrar, como processar, né? E para quem nunca fez nada em laboratório de genética, as coisas é uma questão, assim, de fé. Você tem que acreditar que tá lá o seu RNA... É um microzinho transparente, é um PET muito pequeno, você não tá vendo.
E aí você precisa depois codificar, né, de uma forma que seja confiável, mas depende muito, né, dessa questão técnica. E isso foi uma coisa que levou muito tempo para construir, né, e a gente ainda está construindo, ainda está descobrindo como lidar com alguns tipos de molécula, né? Exatamente. E isso é uma coisa muito interessante, né? Para quem tá na ciência há um tempo é fascinante. Para quem não tá, talvez seja um pouco assustador, né? Falar isso, que a cada vez que você descobre, você vê que ainda tem um caminho maior ainda do que a gente imaginava. O público leigo não tem muita noção disso, mas fazer ciência não é você estar lá no microscópio, ver as coisas e tentar ver. A maior parte é você olhar para gráficos e manchas pretas em um papel, Western blot, e tentar entender o que isso significa e tentar deduzir. Essa mancha preta desse lado aqui talvez signifique isso na célula, mas são gráficos e manchas pretas. Excel e manchas pretas no papel. Excel, manchas pretas e livros. Tem um meme que eu achei muito bom, que eu vi na época da minha graduação, e que representa muito isso. Que é você ver que há 200 anos atrás, as pessoas fizeram descobertas incríveis que você não consegue nem entender. Eles descobriram, escreveram e você lendo não acompanhou o que aconteceu, né? Acontece muito. Então... Não é possível, emburrecemos, né? O que aconteceu com a gente? Os caras com um microscópio óptico. Sim, bom, desde a Grécia Antiga, né? Algumas ideias e coisas que permanecem praticamente até hoje, descobertas, né? Várias ideias de Darwin. Darwin fez previsões incríveis, né? Sim. Há mais de quase 200 anos, né? E algumas coisas a gente só está provando agora, né? Comprovando agora, né? Coisas que ele já imaginou lá, né? Temos alguns ETs entre nós, que a gente brinca, né? Mas que tiveram aí algumas ideias à frente do tempo. E até me perguntam muitas vezes, professor, você dá aula de evolução, você não tem fé? Eu falo, eu tenho mais fé que vocês, eu trabalho com genética. Quem trabalha com genética tem muita fé. Eu posso não ser religioso, mas eu tenho fé. Eu um pouco sobre isso. Mas uma coisa interessante também, que tem esse fenômeno, né? A gente pensa, nossa, eles sabiam naquela época, só que a questão é também o quanto você está atrelado àquilo, o quanto você está mergulhado, o quanto você gastou tempo pensando. Sim. E aí depende, né, do que eles tinham de conhecimento disponível e do que eles olhavam o conhecimento que tinham. Porque às vezes a questão não é nem tipo, nossa, eles tinham ferramentas rudimentares. Sim, eles tinham ferramentas rudimentares, mas às vezes houve algum estímulo, houve alguma outra provocação que está fora daquilo que a gente consegue conhecer sobre a história, que foi o que trouxe essa sacada, né? Então, ciência também vem muito da vivência, né? Às vezes você vai conectar uma coisa com outra numa situação totalmente inesperada. Às vezes a conversa que vai te levar para algum lugar não vai ser uma conversa que você vai ter com o seu orientador. Vai ser uma conversa que você vai ter ali com um colega que acabou de entrar na graduação, ele vai falar alguma pergunta dele e você vai ficar, nossa, pera... E aí vem dali, né? Então tem um pouco isso. Isso é legal. A experiência individual também é capaz de trazer a ideia. Então coisas que parecem distantes para nós, talvez não fossem tanto se a gente tivesse passado por aquele gatilho, né? Então tem um pouco isso também. Eu acho que esse é um ponto interessante da universidade, né? Que às vezes, dependendo do campus onde você está, quando você tem essa mistura de áreas biológicas, exatas, humanas, você tem esse intercâmbio de ideias isso traz uma riqueza muito grande, né? Às vezes num campus em relação que só tem biológicas, né? Então isso pode trazer, né? Quando você tem filosofia, pode ter um filósofo, pode ter um amigo, a gente vai conversar na hora do almoço, esse bate-papo, isso traz informações novas, né? Eu gosto muito de conversar com os amigos das exatas também aqui, e sempre tem uma visão diferente. Eu não tinha pensado nisso. Os caras pensam de outra forma, né? Isso é muito legal. Ou o pessoal da bioquímica também, que às vezes pega uma outra vertente, a forma de entender, né, o mundo, isso é legal. E aí que a gente consegue ter, às vezes, muitas ideias, né, interessantes para explorar esses contextos mais diversos, né? Isso é muito legal. E a genética mostra muito essa complexidade, né? O quanto desenvolver técnicas foi determinante para avançar. Porque se a gente não conseguisse descobrir uma forma ali de mexer com RNA, a gente não saberia uma porção de coisas, né? E desenvolver as coisas tecnicamente, às vezes, é um desafio, né? Fazer esses protocolos, testar esses protocolos. E aí tem aquela questão, né? A pessoa vai lá, ela faz, ela descreve, aí você faz, não dá certo. Aí outro faz, não dá certo. E aí, o que deu errado? Reprodutibilidade. Eu nunca vi. Isso é um gargalo. Eu nunca vi um Western blot que deu sorte na minha vida.
Todo Western blot é Photoshop, não que nele. Não tem oferta. Eu tenho um Southern blot, lá, ó, você tá falando de proteína, Western, né? Northern eu fiz nos Estados Unidos, né? Porque eu fiz um sanduíche lá, com coisa radioativa, inclusive. Não sei como é que deixaram a gente fazer aquilo, mas lá podia, né? E aqui Southern blot, né? Fiz Southern. Eu tenho um Southern lindo, né? Então posso até trazer a foto. Southern é pra DNA. Para DNA. Mas eles existem, estão ali, a gente acredita. Tem que ter fé para funcionar o Western blot. E falando nas tecnologias, né? E você está falando de algo que é mais de vanguarda, né? O Southern, ou umas análises citogenéticas ali que a gente começou a genética. Hoje a gente entra num nível molecular absurdo, a ponto de fazermos os chamados single cell sequencing, o sequenciamento de célula única. Então hoje você pega um tumor, que é muitos tipos celulares diferentes, células expressando coisas diferentes, alteradas de forma diferente, ele é heterogêneo. E você analisa células individuais ou blocos de células e consegue perceber padrões nesse conjunto de células. Então, hoje em dia, a gente já consegue mapear o que cada célula está dizendo. Qual é a música que ela está cantando ali, né? Quem que está desafinada no processo dessa orquestra como um todo. E não só do ponto de vista quantitativo, dizer, olha, tem mais desse produto aqui que está causando aquela doença, ou desse produto que está relacionado à formação de uma pelagem diferente que está trazendo vantagem para aquele animal no ambiente. Por que ele tem um bico diferenciado, mais resistente, que é a preferência sexual, né? Tem seleção sexual, né? As fêmeas têm preferência, mas que mecanismos que deram origem àquilo, né? Muitas vezes são alterações ali do ponto de vista de expressão de algumas poucas células, né? E outra coisa também, uma outra área, não só é a transcriptômica, né? A outra ômica, né? Que são os transcritos. Tem tanto essa que é de célula única, como também tem a questão espacial, onde cada célula está localizada no corpo, porque o posicionamento dela também dá uma noção, né, de onde o processo se inicia, quem é ativado primeiro, qual a cascata de formação, seja num processo de regeneração ou numa outra via biológica qualquer. Então, até dentro, voltando para a regeneração, a gente tem a transcriptômica espacial, que é essa área que você praticamente tem um embrião ali, você está tirando uma foto dele e está vendo os genes dele sendo expressos de forma brilhando ali, quase como um organismo, né? Em tempo real, você está vendo quem está sendo expresso em qual momento, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com a piramboia, não sei se você conhece a piramboia, um peixe. Peixe pulmonado. Peixe pulmonado, exatamente, que ele tem uma nadadeira que é uma nadadeirazinha fininha, assim, parece um fio, na verdade, mas ali tem ossos, né? E ela é homóloga à nossa estrutura, os ossos, né? Também tem toda aquela estrutura, seja ali na parte mais interna do esqueleto, endoesqueleto, ou na parte mais externa, mas ela tem a mesma estrutura. E se você cliva ali, ela forma novamente completo, né? Forma a nadadeira completa, regenera os tecidos, tudo perfeitamente. E a gente tem, e é possível você mapear isso, né? Quantificar e ver qual é o gene, qual é a célula, o que aquela célula está expressando, quais são os produtos que ela está produzindo, quais as proteínas, em que quantidades, onde ela está produzindo, como é que o processo é desencadeado para formar a estrutura como um todo. Então, o nível de definição hoje que a gente tem para entender as vias é absurdo, é incrível, é fantástico, é inimaginável, né? Então, e a gente está engatinhando nisso ainda, né? Sim. Você falou em piramboia, na Unesp Jaboticabal tem biotério de piramboia. Olha aí, que Que beleza. legal. A professora Luciane lá trabalha com neurobiologia da respiração em piramboia, e a professora Kenia trabalha com neurobiologia da termorregulação em piramboia. E eles têm um biotério desse peixe lá, é muito legal. Interessante, Uma coisa que eu ia falar, né, que a gente falou do transcriptoma. Então, o que é o transcriptoma? O transcriptoma é o conjunto de todos os RNAs, os codificantes, os não codificantes, tudo que tem ali é o conjunto da expressão gênica, né, que o RNA está vindo dali. Então, é tudo isso. Todo RNA que tem naquele organismo, naquela célula, é o que o transcriptoma significa. O genoma é a mesma coisa, só que para o DNA, então é o conjunto do DNA. E o proteoma é a mesma coisa, só que para as proteínas, que é o que alguns RNAs vão se tornar, não todos, porque existem os RNAs não codificantes, como a gente já falou, aqueles que não viram proteínas. Uma coisa interessante também, para situar o pessoal, é que essas proteínas vão ser as proteínas que vão compor estruturalmente nosso corpo, vão fazer as nossas sinalizações internas, vão fazer os nossos receptores, vão fazer a coisa toda funcionar, né? Então, a gente precisa dessas proteínas para isso e precisa dos RNAs que não viram proteínas para regular como é que os outros vão virar proteínas, a quantidade daquilo, como isso vai ser feito. Então, só para quem nunca ouviu o termo, né? Inclusive, uma coisa, informação importante, professor. Minha mãe assiste esse podcast. Mãe, beijo, te amo.
Fala, deixa pra minha mãe também, que ela vai assistir. Ah, que bom. Manda o pessoal aí, Marcelo. Você seja um mau filho. Eu não sei se minha mãe assiste. Se você assiste, repita o recado. Marcelo. Eu mandei o link pra ela assistir uma vez, acho que ela nunca assistiu. Poxa, mas por favor, assista o Marcelo, ele merece. Assista o Marcel. Mas é isso, e eu acho fabuloso a forma que as coisas acontecem dentro da genética, né? Então, tipo, ontem a gente descobriu DNA e hoje a gente descobriu que a gente não sabia nada. É assim. E assim caminha, né? E é Genético muito pop discrepante, com muitas novas possibilidades, né? Eu vejo um cenário incrível nos próximos anos, seja essa própria ferramenta de CRISPR, né? Até 3 semanas atrás, o CRISPR te permitia substituir pedacinhos de genes, descobrir uma enzima mais potente, algumas proteínas mais eficientes, e você já consegue, um CRISPR atualmente saiu na Science, Nature, Science. Você consegue blocos gênicos inteiros ou até mesmo genes inteiros, você modular o genoma. É algo incrível, né? Então, é inimaginável. Eu não sei onde vamos parar. E aí, claro, tem as questões éticas, né? Tem as questões, né, problemáticas, né, que a gente... Jurassic Park. Tem algumas questões, né, como já aconteceu na China, né, do pesquisador que fez a edição gênica, modulou lá os genes para prevenir AIDS e outras doenças, enfim, acabou sendo preso. Agora já está solto, está trabalhando novamente, né, mas ele teve uma pena. Agora teve uma pesquisa recente, não sei se vocês viram, nos Estados Unidos, um bebê que recebeu a terapia de CRISPR, um bebê que tinha doença, ele tinha pouco tempo de vida, ele era não sei se era só neurodegenerativo, não me recordo agora qual era exatamente a doença dele, mas foi a terapia de CRISPR que foi feita, então, num período curtíssimo, alguns laboratórios fizeram experimentos, né, e conseguiram chegar num tratamento para ele, uma terapia personalizada para esse bebê que está sendo mantido vivo graças a essa terapia. Ele voltou a ganhar peso, então foi uma terapia em humanos, em vivo, específica para aquela doença, né? É a medicina personalizada, é a terapia personalizada, que a gente avança com conhecimento dos genomas, das ferramentas, né? É a biologia molecular. A gente fala da genética, mas é que a genética estuda principalmente a questão da hereditariedade, né? E a genética molecular é essa base conceitual, enquanto as ferramentas entram na questão da biologia molecular, as ferramentas de biologia molecular que estão associadas, né? Acaba sendo que difícil você separar uma coisa da outra, né? Exato, porque você precisa ter o conhecimento de genética para aplicar a biologia molecular, né? Senão não vai fazer sentido. Então, a genética é uma base ali para conseguir aplicar todas essas ferramentas, que é uma coisa extremamente relevante, né? Isso é uma coisa, aproveitar e falar, que não adianta você saber a biologia molecular sem saber a genética, senão você vai estar só executando e você não vai estar sabendo discutir aquilo, né? Isso é um problema que às vezes a gente esbarra na ciência, que a galera vai muito metodologicamente fazer uma coisa, mas não pensa na pergunta antes, né? Não pensa no porquê daquilo. É muito tipo como fazer e não por que fazer. Então, às vezes, falta um pouquinho isso, né? Então, perguntar o porquê cada etapa é assim, por que cada etapa é assado, é o que vai levar a gente a conseguir reprodutibilidade na ciência, conseguir executar as coisas corretamente, entendendo, porque aí a gente consegue administrar melhor, né, o que está acontecendo em laboratório, e para a gente interpretar, né, por que fazer, né, onde a gente quer chegar com isso, da onde a gente veio, por que a gente está passando por isso, e isso são coisas extremamente importantes. Então, acho muito bem-vindo esse comentário. Realmente, a gente está falando da biologia molecular, que requer que a gente tenha um conhecimento básico aí para a gente conseguir aplicar ela da melhor forma, que é muito importante. Recentemente também circulou a notícia de que eles reviveram os direwolves, eu não sei como que é em português, que era uma... Como que é em português? Lobo terrível. Nossa, que nome horrível. Lobo terrível, Que nome terrível. Que nome terrível. Mas enfim, que eles ressuscitaram pegando pedaços de DNA de fóssil e usando o CRISPR para colocar no genoma de lobo moderno. E aparentemente nasceu um lobo terrível lá que estava extinto há 20 mil anos. Não sei o quanto eles conseguiram fazer. Porque porque lobo cinzento e cão domésticos são interféricos, então tem uma diferença minúscula ali entre o DNA de ambos. Agora eu não sei qual que é. Talvez o lobo terrível e o lobo moderno também seriam interféricos. Não sei qual é a diferença deles ali, o quanto você ia precisar de pegar do DNA de um para colocar no outro para realmente virar esse outro bicho. Mas foi uma notícia que circulou muito. Foi bem polêmico, porque o título foi Desextinção. E depois a própria líder do grupo de pesquisa, que é uma empresa, na verdade, né, essa notícia veio pela internet, né, veio
por rede social, não foi publicada numa revista científica, né? Então tem um crivo ali, né? Então, enfim, mas ele gerou uma série de discussões, e eu acho bem interessante, porque ela traz essa questão, né? Bom, primeiro, que você recriar uma espécie extinta, realmente com todo aquele arcabouço do DNA daquela espécie que vivia naquele ambiente, sob condições que nem existem mais. Houve todo um processo de milhares, milhões de anos, né, para você sair de um ancestral para chegar naquela espécie, e tudo que aconteceu do ponto de vista de seleção natural, que moldou aquele genoma, aquele DNA daquela espécie, a gente não vai conseguir reproduzir isso. O que eles fizeram? Eles viram alguns genes que são responsáveis por características que levam a um fenótipo desse Tamanho, cor do pelo. a própria docilidade, né, que teve no processo de domesticação, teve uma maior docilidade, o bicho ficou mais bonzinho, né, e eles conseguiram recriar um animal que é menos dócil, né, tem todo o fenótipo, né, então, na verdade, foram 20 modificações apenas, para a gente ver que Só isso? poucas modificações são capazes de produzir muita alteração. E eles conseguiram recriar, depois usaram uma barriga de aluguel, fizeram essas alterações, colocaram num lombo cinzento que deu origem a alguns animais, que eles foram, se não me engano, foram 2 primeiros, né, que eles chamaram, tem a ver com Roma, eu não sei se foi Rômulo e Rêmulo, eu não lembro o nome exatamente, mas tem a ver, os 2, depois teve um terceiro, né, e devem ter mais animais, mas enfim, eles mostraram que com poucas modificações você pode mudar completamente o fenótipo, mas isso a gente já sabia, né, a gente sabe que tem genes que tem, enfim, termos da genética aí, um gene controla múltiplas características, tem efeito carona, quando você pega um gene e seleciona ele, outros que estão ali próximos vão junto, então você muda uma característica e outras vêm por tabela. Às vezes você mudou o tamanho do dedo, você muda a cor da pele, né? Então, a gente já conhece isso há tempos, né? Então eles até se usaram disso para produzir esse fenótipo de interesse, claro, isso chama atenção para a empresa, pode atrair investimentos, como também pode não atrair, né? Mas eu gosto de citar um exemplo, porque isso lembra muito o EvoDevo, Biologia Evolutiva do Desenvolvimento, a gente cai nessa área, né? Onde eu demonstro em aula um exemplo, um okapi, não sei se vocês conhecem, que é um ancestral da girafa. Ele parece uma zebra misturada com um antílope, é um bicho esquisito, assim, né? Mas ele é interessante, tem as patas meio zebradas, mas ele é um ancestral da girafa, ele é bem menor que a girafa. E aí foram mapear também, para você sair daquilo, que é muito diferente de uma girafa. E chegar numa girafa, foram praticamente 70 mutações. 70 regiões do genoma, que é um genoma gigantesco, que teve seleção positiva. Ou seja, algumas bases, algumas regiões produziram variação. A população tem variação, não tem? Essa variação, parte dessa variação, acaba sendo vantajosa num determinado ambiente. Então foram 70 regiões do genoma que acabaram mutando e produziram fenótipos que a seleção natural achou legal manter. Quer dizer, claro, tem outras forças evolutivas, né? Mas, e foi mantido no ambiente porque acabou sendo bem sucedido. Sobreviveu e deixou mais descendentes, né? Seleção natural é sobrevivência e reprodução, né? Diferencial. Então, o que aconteceu foi que a gente sabe hoje que com muito pouco de alteração do DNA, a gente é capaz de produzir plasticidade fenotípica incrível, né? E principalmente se essas alterações ocorrem no desenvolvimento inicial do organismo, onde ele não está pronto ainda, onde as células são potentes, né? E tem essa plasticidade ainda, elas têm a capacidade de se diferenciar, o efeito é maior. Então, quanto mais no início do desenvolvimento, né, que é o que a EvoDevo busca entender, como é que uma célula única forma um organismo completo, quanto mais basal o processo, mais no início do desenvolvimento essa alteração se der, mais variável pode ser o fenótipo que é produzido. Isso nos leva a caminhos também incríveis que podem ser produzidos. Agora, se a gente vai desistir animais, se essas ferramentas genética, biologia molecular, elas vão nos permitir produzir coisas úteis de alguma forma, ou vamos ficar fazendo bicho que brilha no escuro, ou vamos tentar desextinguir espécies para viver onde, né? A empresa já falou que quer trazer um mamute, né? O máximo que eles conseguiram foi um ratinho peludo, por enquanto, com os genes, mas já conseguiram mostrar que são os genes que estão ali ativos, né? Os mesmos genes, ou seja, tudo é possível. Mas aí você vai lá... E aí a questão é o que faz sentido. O que faz sentido, o que é bom. Possível mas... O que é bom ser... Como é que a gente pode trabalhar isso? Tentar amadurecer, acho que isso é legal. Cabe discussão. Até a Felipe Amorim seria assistir aqui, né? A gente queria fomentar uma discussão na época que saiu o artigo, até a gente queria, vamos fazer uma roda de conversa no eBay e tal. Só que os dois, na loucura de muitas aulas, a gente não conseguiu fomentar isso. Mas são coisas interessantes para a gente discutir, né? Seria legal. Mas aí tem essa questão também... Conservação. Você vai lá,
no fóssil, consegue o genoma do bicho, usa CRISPR, coloca nesse novo bicho. Digamos que você conseguiu fazer 100%, o genoma 100%. Mas e a epigenética do bicho? Você não sabe que epigenética que o lobo terrível tinha 20 mil anos atrás? Completamente diferente da epigenética de um lobo cinzento. Vai ser outro animal. Exato, mesmo porque você vai usar a base de uma espécie com modificações. Tem todo esse processo que você comentou e que eu comentei, né? Aquela questão de milhares de anos de seleção e outros mecanismos que a gente viu modulados por uma infinidade de outros RNAs. E será que essa espécie tinha também essa expressão? Estar no DNA não significa que aquilo está funcionando. Numa espécie pode estar, em outra não. Pode estar desligado, ligado. É até isso que explica por que alguns bichos têm capacidade de regenerar e outros não. Alguns dos mecanismos podem estar ali preservados, né? Tem lagarto que nasce com pata, sem pata, e cobra que nasce com pata. Né? Tem galinha, eu mostro isso também nas aulas, os dígitos, né? Galinha não tem membranas interdigital, mas tem galinha que nasce com esse membro. E tem pato que teria que ter a membrana e nasce sem. Então são variações, são mutantes, que é a variedade que existe na natureza. Algumas formas são mais vantajosas, prevalecem, se reproduzem, deixam descendentes, aumentam em frequência. Esse é o caminho. E outras não deixam de existir. Ou ficam em baixa frequência. Mas voltando ao assunto do filme, uma coisa bem interessante é que nesse filme, como é um Wolverine de outro universo, ele não é o Wolverine normal lá, ele é alcoólatra. Não sei se do universo normal é alcoólatra. Em alguns momentos, se não me engano, o Wolverine ele bebe umas, mas quando ele tá triste, ele realmente tem essa carga dele, se sente culpado, né? Em vários momentos, pelo que ele fez ou deixou de fazer, né? Só que aí eu fiquei pensando, se o cara tem essa regeneração maravilhosa aí, a bioquímica do cara tá a turbo 1000 por hora o tempo todo. Seria impossível ele ficar bêbado. Porque ele ia beber álcool 100% destruído instantaneamente. Não faz sentido ele ser alcoólatra. A menos que essa via específica dele não fosse tão eficiente quanto outras. Pode ser, ele pode ter uma via. Alguma tem coisa uma que via funciona que bem. não tem Justamente superreação. essa que chama a atenção do filme, né? Agora o fígado... Aí ele teria morrido de cirrose também, se essa via não for tão eficiente. Mas ainda bem que o fígado O regenera. fígado regenera, aparentemente. Ele agora tá lá tomando álcool 100%, cirrose. Um fígado por dia. Passa 5 minutos, o fígado volta. É um fígado por dia. Cuidem bem do fígado, né? Isso é importante. Nós não somos um homem fígado. Cuidem bem do fígado, ele tem a capacidade de regeneração que não é infinita. Ele regenera, né, até certo ponto, mas existe um ponto de não retorno. Então, cuidem do fígado. Ele já é o detox, né? Tem essa moda do detox. Todo mundo tem um detox dele. Já tem um detox ali, só cuidar bem dele que ele vai continuar trabalhando direitinho para colaborar com a sobrevivência. Exatamente. Bom, achei que a conversa foi muito legal. Eu gosto muito de fazer esse podcast, então eu queria agradecer ao professor pela presença aqui hoje, por ter topado assistir o filme, ter topado vir conversar com a gente sobre isso. É sempre muito legal estar aqui, ter essas conversas, trazer outro universo para a gente poder discutir sobre. É muito legal, é uma coisa que renova muito meu interesse com a ciência, né? E é muito legal poder compartilhar isso com quem estiver em casa. Então eu agradeço todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se você achou útil, se teve alguma informação interessante. Se você não gostou, comenta pra gente como que a gente pode melhorar. Somos um canal aberto, a gente está em busca de fazer esse trabalho de forma voluntária e de uma forma que seja atrativa para as pessoas. Então, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, deixa lá pra gente no comentário, a gente vai receber com muito agradecimento. Muito obrigada, gente. Obrigado, professor. Obrigado, eu agradeço vocês. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Gabi. Obrigado, professor e amigo. É um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.